Maravilha! Então é o seguinte, dessa vez eu vou falar um pouco sobre algumas questões que muita gente acaba percebendo, sentindo ou até já ouviu algum comentário em algum momento da vida, tá? Existem pessoas que têm um certo incômodo, principalmente com pessoas na faixa etária de 40, 50, 60 anos de idade no ensino superior no Brasil. A gente precisa entender uma coisa muito importante. Por exemplo, né? Voltando a muitos anos atrás, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, é filha de lavradores lá no interior de Minas Gerais, tá? Então, nós vamos voltar um pouco nessa questão. Então, por exemplo, assim, né, são 9 irmãos. Meu avô, ele permitiu, certo? Na época, a prefeitura ali de Miradouro construiu uma escola pública rural, certo? Que chama Escola Machado de Assis. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: os filhos dos lavradores podiam ir nessa escola estudar, tá? Até os filhos dos donos das fazendas também, porque não existia escola particular, tá? Nós estamos falando de 60, tá? O ensino público na época, mais ou menos, tinha muita qualidade, 60, 70, até 80, tá? A gente lembra muito bem, o pessoal comenta, até a época aí do nosso ex-presidente José Sarney, tá bom? Independente de qualquer coisa, o ensino público na época tinha muita qualidade. Só que ele era para poucas pessoas. Então, de 9 filhos, provavelmente 2 terminaram, ou mais ou menos terminaram um ensino médio, porque meu avô, de certa forma, pagou, vamos dizer assim, um colégio particular católico para que 2 filhos, né, no caso um filho e uma filha, conseguissem terminar o ensino médio. Naquela época, esquece, tá? Não existia esse negócio de campanha de autismo, síndrome de Down, neurodivergente, tá? Não vamos ser hipócritas. Crianças com algum tipo de transtorno eram jogadas nas salas de aulas como todas as crianças. E na minha época, pelo menos na década de 90, também sofriam muito bullying e algumas dessas crianças acabavam agredindo, o que já aconteceu comigo, outras crianças também. Tá? Então, crianças que tinham algum tipo de transtorno agrediam e tal, eram agressivas. Infelizmente, nós temos que reconhecer que a escola pública não tem terapeutas ocupacionais, não tem, muitas vezes, auxiliares de classe, algumas têm, outras talvez não tenham. E o máximo acaba sobrando tudo para a professora, que tem que fazer o milagre de lidar com tudo isso. Tá? Eu acredito que muitas das nossas professoras não têm formação além do que deveria ter, tá bom? Então, o pessoal falava muito naquelas expressões antigas, né? Ah, fulano é retardado e não sei o que e tal. E eram frases comuns da classe baixa, tá? Pessoas comuns falam assim, tá? Hoje nós falamos de forma mais polida, nós falamos pessoas com neurodivergentes, tá? Um termo mais adequado. Eu também achava errado usar o termo deficiência, mas na Espanha usa e o Brasil usa deficiente, você pode usar a expressão deficiente e tal, tá? Sem problema para você. Vamos lá. Quando o povo incomoda, o preconceito disfarçado de crítica no Brasil. O Brasil sempre teve um sistema educacional profundamente desigual nas décadas de 1960 a 1980. O ensino público ainda era referência, mas restrito a poucos. A partir dos anos de 1990, nós estamos falando mais ou menos do ex-presidente Itamar Franco, para a chegada do Fernando Henrique Cardoso. O abandono se tornou explícito, né, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu. Literalmente houve isso. O Estado negligenciou gerações inteiras durante 30 anos, 30 décadas, deixando milhões sem acesso digno à escola, ao conhecimento e à chance de crescer.
Hoje, quando pessoas com 40, 50 e 60 anos tentam recuperar o tempo perdido e entram nas universidades, enfrentam preconceito. Muitos as ridicularizam, dizendo que são velhas demais. É o famoso capacitismo ou equitarismo, né? O famoso equitarismo. Que estudam em uni-esquinas. Perfeito. Que não deveriam estar ali. Maravilhoso. O que mais não percebe é que essas críticas carregam um preconceito social profundo, disfarçado de opinião. O famoso elitismo social. O incômodo com a ascensão do povo se reflete também na política. A figura de Luiz Inácio Lula da Silva, um operário no destino que chegou à presidência, não incomoda não por seus erros ou acertos, mas porque rompe com um modelo de poder historicamente reservado à elite. Lula, com sua origem humilde e seu discurso voltado para os de baixo, representa uma ameaça simbólica de um povo que pode decidir, estudar, liderar e ocupar espaços que sempre foram negados. Mas o incômodo não para por aí. Quando o povo começa a falar no Congresso Nacional, na Alesp, nas câmaras municipais, nas universidades, nas redes sociais, com consciência de classe, as elites se agitam, porque pobre que pensa, lembra, né? Pobre que lembra é perigoso. Eles não suportam ver alguém com origem humilde ocupando a tribuna, exigindo direitos, contestando privilégios ou denunciando injustiças. Eles não gostam. Pobre com memória é ainda mais ameaçado. Desculpa. Pobre com memória ainda é mais ameaçador. Porque lembra da fome, da exclusão, do preconceito, lembra que passou e sabe exatamente o que está em jogo. E por isso não se cala. Eles não gostam disso. Preferem o pobre que agradece no silêncio. Que agradece em silêncio, não que cobra, e denuncia ou propõe. Há quem critique as cotas das universidades populares, os programas sociais. Mas no fundo o incômodo é outro. O pobre está saindo do lugar que sempre foi imposto. O filho da empregada agora está na universidade. O nordestino está na presidência. O homem da periferia está viajando de avião, comprando carro, lendo livros e sendo ouvido. E isso para muitos é imperdoável. Muita gente critica sem perceber que está reproduzindo preconceito. Fala em meritocracia, mas ignora os privilégios de partida. Ri da universidade privada, mas nunca conheceu a realidade de quem estudou com fome. Perfeito. Com o transporte e acesso à internet, reclama do governo popular, mas nunca precisou do SUS, Sistema Único de Saúde, que foi institucionalizado e tal em 1980. Faz sentido. Ou de Bolsa Família, tá? Que é um carro-tamanho. Bom, o que incomoda no filme não é o povo errando, é o povo tentando acertar, o povo lembrando, o povo exigindo. O Brasil só será verdadeiramente justo quando a ascensão do povo não for mais vista como ameaça, mas como um sinal de justiça histórica. Tá? Ou justiça social, apesar que eu não gosto do termo justiça social, mas né, eu entendo a lógica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Como eu falei, eu não concordo com tudo, mas eu reconheço que algumas coisas são positivas em relação ao seu governo, certo? Tem coisas boas e tem coisas ruins, como todo governo tem, tá? A gente só precisa entender que existe sim essa ideia do equitarismo, tá? E existe mesmo, tá? Existe mesmo, tá? O padrão, para quem não sabe, é o seguinte, padrão. Os filhos da classe média, da classe alta, que estudaram em colégios como, por exemplo, Objetivo, quando eles saem desses colégios, vamos dizer assim, com seus 18, 19, 20 anos de idade, normalmente eles vão para as universidades. Então você vê aquelas meninas brancas, loiras, lindas, certo? Já com poucos anos fazendo odontologia, psicologia, engenharia, né? né?
As meninas pobres normalmente ficam nos cursos de estética e técnica de segurança e tal. Enfim, não importa. O importante é destacar o seguinte, não importa. Vamos lá. Então as pessoas estão acostumadas a ver meninas lindas, né, jovens, do padrão mais alto, né? Então, quando aparece uma pessoa de seus 40, 50, 60 anos de idade na universidade, as pessoas se incomodam, né? E acaba fazendo esses comentários super, super, super classistas, cheio de preconceitos. Muito triste, mas acontece muito isso no Brasil. E é justamente isso o que vamos fazer esse questionamento e vamos subir esse vídeo, porque realmente é muito importante. Equitarismo existe sim nas nossas universidades brasileiras. Ah, eu vou fazer um vídeo agora sobre a comparação entre a escola pública, né, escola pública na periferia, e vou fazer comparação com a universidade privada, tá bom? A gente vai fazer comparação, eu vou falar exatamente de como é a escola pública e tal, né? Beleza. Na época lá da ex-prefeita Marta Suplicy, bibliotecas fechadas, eu lembro que pelo menos tinha uma coisa boa, tinha nutricionista, tinha alimentação e tal, apesar que teve uma escola na minha época que foi denunciada no Jornal Nacional, mas não vou citar o nome da escola, tá? É, por desvio de merenda, tá? Isso na época da prefeitura, na época da Marta Suplicy. Na escola do estado, na época era o Geraldo Alckmin, era governador de São Paulo. Eu me formei em 2006. Então eu penso o seguinte, na época até tinha de vez em quando alimentação e tal, arroz, feijão e tal, né? Mas na maioria das vezes não tinha. E quem tinha condições ia lá, comprava coxinha, essas coisas, tudo errado. Enfim, mas a gente precisa voltar ao passado e entender o passado para entender o futuro, tá? Então é isso aí, né? Vamos tratar isso. Equitarismo no ensino superior, né? Equitarismo no ensino superior. Tá bom? Vamos subir este vídeo agora pra galera, né? Então vamos lá, gente. Cotas sociais e raciais, assistência estudantil, flexibilização de horários de ensino noturno. Alô, Sarney. Sarney já começou a criar um ensino noturno, tá, gente? Foi em 1980, José Sarney. E tem gente que acha que foi Fernando Henrique Cardoso. Não, foi Sarney, tá? Políticas de permanência, claro que teve grana das empresas aí, tá? FMU, na época, patrocinou essa revolução no ensino superior do Brasil, tá? Para quem não imagina isso, teve grandes universidades que patrocinaram essa ideologia do ensino superior no Brasil, para atender as pessoas das classes mais baixas, para estudar à noite. Foi grana alta da FMU, tá? Isso em 1960, 40 anos a FMU tem. Combate à evasão. Tá bom, né? Como se os meninos não pulassem os muros das escolas, né? Não tem invasão escolar, né? O pessoal na época falava cabular. Cuidado, viu? Tem criança que pula muro de escola, viu? Tem muito, principalmente aqui em São Paulo. Cuidado que você vai ver vários. Pode colocar uma câmera, passar o dia inteiro, você vai poder ver isso aí, tá? Você vai ver muito aluno pulando muro de escola para cabular. Mas tem, tá? Mas tem. Beleza. Subir esse vídeo, depois a gente vai... Vamos lá. A frase de impacto. A equidade no ensino superior não é favor, é justiça social. Né? Justiça social. Bom, vou subir esse vídeo e depois eu vou falar sobre a comparação do ensino público, periférico, né? A gente vai descer níveis para depois a gente vai falar sobre o ensino privado na FMU, tá bom? Se você quiser fazer comentário aí sobre a Unip, Anhanguera, né, Uni, não sei das quantas, fica à vontade, cara. Escreve se você quiser, tá? Mas vamos subir esse vídeo aqui e tudo mais, né? Alô, Marta Suplicy.
Né? Mata sobre si. É isso aí. Ah, eu lembrei. Teve uma polêmica. Na época lá da Marta Suplicy, eu me lembrei uma coisa interessante. Na época, olha que polêmica. A professora, para dar nota pra gente, eu vou entrar em polêmica. A professora, na época, ela falou assim: ó, vocês precisam ir na UPA e pegar a camisinha. Na época não tinha essa distribuição aí, metrô e tal, esquece. Aí o que acontece é o seguinte: você tinha que ir na farmácia pedir, cara. Os meninos na época tinham 12, 13 anos de idade. Entendeu? E pior, não pediram nem RG da gente. Absurdo, né? Mata Suplicy, sexóloga, sabia? Ela é formada em sexologia. Absurdo, 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 né? Absurdo, né? Erotização precoce das crianças, né? Erotização precoce das crianças. Marta Suplicy, prefeita mais polêmica de São Paulo, né? E tal. Depois, me lembrando sobre isso. Uhum, tá. Bom, é isso, né? A gente tem que lembrar mais ou menos disso. Eu ia lembrar de outra polêmica aí da época, mas acho que eu não vou falar nessa não. Mas da Mata Suplicy é boa. Mata Suplicy é sexóloga, né? Eita Deus, né? Hoje deve estar na casa de 60 anos de idade. Você é doido, meu irmão. Deixa eu pensar. Ah, lembrei. Tinha um projeto chamado Capacita Sampa. Aí tinha uma menina, não vou citar o nome dela, que foi dar aula para ensinar a gente a usar preservativos, tá? E ela cortava, não sei como, com a boca dela, e ela ensinava lá os alunos a fazer umas coisas e tal, tá bom? Esse canal é pra gente adulta. Então, assim, olha só, né? Cada Marta Suplicy, gente, que polêmica. Marta Suplicy, gente, né? Pervertendo as criancinhas, gente. Tirando o pessoal da igreja, né? Esse canal aqui não é pra criança, tá? Se você tiver assistido, tá? Não é pra você. Se você é adolescente, também não é pra você. Eu coloco esse vídeo pra adulto, tá? Não é pra criança. Eu tô lembrando de coisas da época minha lá, de 12, 13 anos de idade, tá bom? Eu tô lembrando de desenhos animados errados, eu tô lembrando de coisas erradas na minha época. Se você é criança, você não é pra assistir esse vídeo, meu Deus do céu, né? Tá no lugar errado, tá? Não é pra você saber que a Marta Suplicy é sexóloga, tá? Não é pra você, né? Não é pra você que nem sabe o que é GNT da vida, tá? Você que não sabe nem o que é uma, por exemplo, entendeu? O canal não é pra você. Criança não é. Assistir isso. Entendeu? Tô falando da época da Marta Suplicy. São épocas diferentes. Entendeu? Lembrando que o ECA existe desde 1990. ECA nada mais é do que Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Então esse canal não é para criança e não é para adolescente. Tá bom? Eu sempre falo isso e já disse isso nos meus vídeos. Tá bom? Para as pessoas não ficarem espantadas e chocadas. Gente, na época da Marta Suplicy teve essas aulas polêmicas. Tinha mesmo, tá? Eu não falei que o meu professor lá de geografia levou 40 alunos entre meninos e meninas para assistir um filme softcore, né? E eu não preciso contar os detalhes do filme, tá? E você aí assustado com a Laranjas Mecânicas. Falando em Laranjas Mecânicas, esse filme foi proibido na época da ditadura militar, tá bom? Era considerado um filme subversivo. Pesquisar na internet o que é subversivo, tá? Da mesma forma que o Manifesto Comunista foi proibido, e o filme dos Tempos Modernos de Charlie Chaplin também foi proibido, tá? Enfim, vamos falar de muita coisa nesse canal, mas vamos falar agora sobre a FMU, também em 2008 e 2009, né? É para quem gosta.